Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. E hoje é um dia muito especial. Em 18 de outubro é comemorado o dia daquele que se preocupa com a nossa saúde e não sossega enquanto a gente não fica bom. Hoje é celebrado o Dia do Médico. Nosso convidado para falar sobre essa data é um profissional que cuida da saúde de muitas famílias há quase 60 anos. Nosso convidado, que temos o prazer de receber, é o médico Dr. Homero Novo Fornari. Você que está aí ligado no Mais Saúde, pode ligar para cá para fazer a sua pergunta para o Dr. Homero sobre a evolução da medicina, sobre essa profissão maravilhosa que é ser médico. Nosso telefone já está aparecendo aí na sua tela. E quem ligar para cá sabe também que concorre aos prêmios do programa. Nós temos as locações de filmes lá da Ita Vídeo Clube, temos o floral individualizado lá da Farma Barão, Drogaria e Manipulação. E hoje nós temos também uma hidratação para os cabelos, que será doada pela Star Beauty, Saúde e Beleza. Então você, além de fazer sua pergunta, pode ligar para cá também, deixar o seu nome e concorrer aos prêmios. Olá, doutor Homero, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Mais Saúde, nesse dia especial. Feliz Dia do Médico. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade de você me dar de estar com vocês aqui. Prazer enorme, doutor. Bem, para a gente começar o programa, a medicina é uma ciência que investiga a natureza e a origem das doenças do homem, de modo a preveni-las, controlá-las e curá-las, preservando assim a nossa saúde. Doutor, queria nesse programa a gente contar um pouquinho de história, de casos, causos. Queria que o senhor contasse para a gente como era ser médico antigamente, sem toda essa tecnologia que a gente tem nos dias de hoje. Era bem diferente, realmente, né? Havia muito menos tecnologia, mas havia muito mais humanidade. O médico e o paciente e a família do paciente interagiam muito mais. Então, à medida que a medicina avançou muito na parte tecnológica, ela perdeu muito também na parte humana. Hoje existe um afastamento muito grande entre médico e cliente. E por volta de 500 anos antes de Cristo, 400, Hipócrates, o médico grego, que é o que fez o juramento primeiro, que os médicos fazem até hoje, falou muita coisa interessante. E uma delas é que não pode haver ninguém entre o médico e o cliente. Então, muito antes de haver INPS, muito antes de haver companhia de seguro, todas essas coisas, muito antes de haver patrão no meio entre o médico e o cliente. Por quê? A medicina realmente é uma coisa que depende de confiança mútua. Com certeza. Confiança e respeito mútuo. Caso contrário, não dá o resultado esperado. Antes de começar o programa, o doutor Homero já estava me contando algumas histórias de antigamente. Não tinha diagnóstico, exames altamente tecnológicos como existe hoje. O diagnóstico do paciente era mais físico, como o senhor falou, existia uma confiança muito maior, tinha que ir a cavalo na casa do paciente para cuidar dele, não tinha, né, essa rapidez que nós temos hoje. Os diagnósticos eram feitos baseados na propedêutica, ou semiologia médica, estudo dos sintomas. Então, o que obrigava realmente os médicos a examinarem muito cuidadosamente os clientes era o interrogatório, a história da doença e do doente, era quando a gente ia na casa, que era muito melhor, você via ali já o ambiente em que estava o doente, como que ele vivia, você já te dava para ter uma ideia do que ele podia ou não podia fazer como tratamento. E
o doente respeitava muito mais o médico, e o médico respeitava e tratava muito melhor o doente. E o exame, então, era, além da história, ausculta, estetoscópio com o próprio ouvido, palpação e percussão. E daí surgia o diagnóstico. E tudo dava muito certo. Tudo dava muito certo, realmente dava muito certo. Os doentes colaboravam. Quando um dos dois não era coerente com o que estava fazendo, estava tudo errado. Depois os outros recursos começaram a vir, né? Então eu posso falar de quando eu comecei a ser médico aqui em Itatiba, em 1955, onde nós tínhamos um raio-x, mas só radiografava a fratura. Então eu aprendi a fazer raio-x porque não tinha técnico para o raio-x. O outro médico que fazia também era o Dr. Fachardo, fazia para os doentes dele. Eu tive que aprender a fazer para os meus. E laboratório, naquela época, o Dr. Mário Alves, de Jundiaí, montou o primeiro laboratório da Santa Casa. Então a gente tinha acesso aos exames de sangue, urina e fezes mais corriqueiros. Sim. Então isso era o que a gente dispunha assim como arsenal de diagnóstico. Nem se falava, nem se pensava em ultrassom, ressonância magnética, a tomografia computadorizada. Nem pensava nisso ainda. Nem pensar nisso. Não se pensava em, como é que chama? Não se pensava em fisioterapeuta, não se pensava em nutricionista, não se pensava em nada dessas coisas. O médico tinha que fazer tudo. Tinha que saber totalmente de Quando tudo. fazia um parto, fazia pré-natal, parto, puerpério, cuidava da criança, do recém-nascido e fazia ir para frente. Eu tenho até hoje uma fotografia que eu gosto muito, de 3 gêmeos que nós tivemos aqui em Itatiba, tudo dentro da maior simplicidade. E depois a mãe tirou fotografia dos 3 e me deu, tenho guardado até hoje com muito carinho. Que maravilha. Bem, nós voltamos daqui a pouquinho para conversar um pouco mais com o Dr. Homero nesse dia especial, que é o Dia do Médico. E você pode ligar para cá também para fazer qualquer pergunta que você achar interessante para o doutor. Então não sai daí não, que a gente volta já.